Olá, meu nome é João Marcelo, sou estudante do 4º ano do curso Técnico em Eletrônica integrado ao Ensino Médio no IFSP Campus Campinas e desenvolvo o projeto Biodigestor, do biogás à energia elétrica. Dadas as condições de exploração exacerbada dos recursos naturais do planeta Terra ao longo de toda a história da humanidade, além da intensa produção de resíduos que normalmente são descartados de forma inadequada no meio ambiente, gerando a poluição dos solos do local de descarte, bem como do ar, graças à emissão dos gases do efeito estufa, além de outras problemáticas, torna-se essencial o desenvolvimento e o pensamento para que sejam desenvolvidas as ferramentas que possam reaproveitar e reutilizar estes resíduos que seriam de forma inadequada descartados. Desta forma, o biodigestor, através do processo biológico da biodigestão, poderia ser um auxiliador neste aspecto, já que utiliza a matéria orgânica e os resíduos que seriam descartados para a produção de gás metano, no caso conhecido através deste processo como biogás. E este processo, denominado como biodigestão, ocorre em 4 fases essenciais. No caso, a hidrólise inicial, para a degradação daquela matéria a partir da quebra de suas moléculas com a utilização da água realizada por bactérias. A segunda fase é a acidogênese, que é a produção e a continuação da degradação deste material inicial a partir da hidrólise. Aí, posteriormente, a acetogênese, que continua a compartimentabilização destes resíduos. E, por fim, a metanogênese, com esta matéria orgânica já degradada, produzindo metano, a partir do processo realizado por arqueobactérias em condição anaeróbia. Ou seja, utilizaria os resíduos orgânicos que seriam descartados, entre eles, por exemplo, lixo, o que seria considerado como lixo residual doméstico, orgânico, entre outros, para a produção de algo benéfico à própria humanidade. Neste caso, o biogás, que poderia ser utilizado, como é utilizado em nosso projeto, para a produção de energia elétrica, a partir da conversão de sua energia química em energia térmica, a partir da combustão do mesmo, e posteriormente a partir da energia térmica em energia elétrica. O esquema empírico do processo de biodigestão, bem como de suas fases e subprodutos, pode ser visto na imagem a seguir. E, além do biogás, o objetivo principal do presente projeto, o processo de biodigestão origina outros 2 subprodutos, no caso, a biomassa, que pode ser utilizada como adubo, por exemplo, em plantações, já que é rica em carga mineral, além da produção do biofertilizante, que pode vir a ser utilizado, e também como substituto, dos fertilizantes químicos industriais, que são danosos tanto para a flora quanto para a fauna, bem como o conjunto completo da biosfera. E, além do nicho ambiental e de sua aplicação empírica no tratamento destes resíduos, o biodigestor também pode ser aplicado no aspecto social, já que, segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2011, mais de 2 milhões de brasileiros não detêm acesso à eletricidade. Isso, muitas vezes, pela falta de acesso ou pela habitação de locais longínquos, entre outros fatores, viabilizando a inserção dessas pessoas no mapa da eletricidade, viabilizando a produção para a alimentação de sistemas luminosos, de maquinário, entre outros, como, por exemplo, na aplicação. Portanto, a partir de tais parâmetros, o projeto objetiva a construção de um biodigestor, bem como a construção de uma usina para a conversão de energia química em térmica e a conversão da energia térmica em energia elétrica, para a alimentação experimental inicial de um pequeno motor, apresentando o conceito a partir da conceituação de Peltier, com a utilização da diferença de potencial térmico para a conversão em energia elétrica a partir de uma célula de cerâmica. Como detém o próprio nome do autor da tese, a célula de Peltier, que, para a combustão do biogás, para sua conversão energética, é essencial que este seja o mais puro possível. E esta pureza é medida a partir da concentração de metano na composição do biogás. Ou seja, quanto maior seu grau de concentração, normalmente medido acima dos 80%, e a menor utilização e concentração de outros gases, como por exemplo dióxido de carbono, melhor será seu grau de combustão, o que originará uma melhor queima deste gás e geração de energia elétrica, o que atualmente, segundo Gabo Biatti e colaboradores,
acarreta na produção de 6 kWh por metro cúbico de biogás produzido. Os 6 kWh, considerando uma residência brasileira que durante o ano tem uma média de utilização de 231 kWh mensais, seria o suficiente para alimentar uma residência durante aproximadamente 18 horas. Portanto, a sua implementação social demonstra-se viável e muitas vezes necessária. Então, a partir da utilização do protótipo e das suas aplicações, já obtém-se os resultados esperados, como, por exemplo, a constatação da produção de energia elétrica a partir da queima do biogás obtido, o que se aplica a partir dos 4 metros cúbicos aproximadamente, ao longo de 2 semanas de produção, para sua posterior conversão em energia elétrica, o que pode ser exemplificado pelo vídeo que será demonstrado na sequência, novamente utilizando o método DPUT. Para a produção elétrica, acoplou-se a câmara pneumática, utilizada como reservatório do biogás, ao bico de Bunsen, e este foi utilizado como ferramenta de combustão. Então, iniciando a sua queima, no caso do biogás rico em metano, conectado também a uma célula de Peltier, no caso a uma de suas faces, originando, com a diferença de potencial dado o ambiente, a energia elétrica, como pode ser visto e explicado no vídeo a seguir. Então, a partir do biodigestor, o qual contém a biomassa a ser biodigerida pelos organismos anaeróbios, a produção de biogás é contida através da canulação até a câmara que o contém. Então, após sua produção, conectado ao bico de Bunsen, que pode ser visto sob a usina de energia, em atividade e com a combustão do biogás, gera diferença de potencial térmico na célula de Peltier, que está entre os difusores apresentados, como pode ser visto. Então, a partir do seu método de produção, gerará diferença de potencial elétrico, o qual alimenta o motor de DVD, dando a possibilidade de ser visto o movimento do rotor através das hélices, como apresentado na imagem. Desta forma, como pode ser visto, demonstra-se a viabilidade da aplicação do projeto, tanto no nicho ambiental quanto no nicho social, retomando sua proposição inicial, bem como concluindo os objetivos que foram propostos previamente. Agradecer a professora e doutora Mariana Saragiotto por toda a orientação ao longo da execução do projeto, bem como ao IFSP pelo apoio e auxílio ao desenvolvimento em suas dependências. Muito obrigado e até mais!